Irmãos, uma boa noite. Eu peço para você abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 21. Eu não sei se o irmão Renato pode ler para mim esses versículos, irmão. Se você está com o áudio em mão, leia para nós Atos, capítulo 1, a partir do verso 15, e os demais, inclusive nós vamos acompanhar com toda a reverência. Leitura. E naqueles dias, levantando-se Pedro do meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase de 120 pessoas, disse: Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outra o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Amém. Vamos orar. Amado Deus, te agradecemos por esta leitura, por este silêncio na igreja, pela reverência dada ao teu santo nome. Seja toda a honra e glória. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, um livro que mostra a igreja na sua continuidade, logo após a morte, crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, contida nos Evangelhos. De certa forma, nós vemos o escritor Lucas dizer que a palavra de Deus estava de contínuo entre o seu povo e que convinha que algumas coisas tristes acontecessem, como foi com Judas, aquele homem que entregou Jesus. E em Salmo 41:9, relatando o versículo 16 que o irmão leu, está escrito por Davi: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Também nós vemos o apóstolo Pedro dizer que está escrito no livro de Salmo, no versículo 20, que outro tomasse o bispado de Judas. Salmo 109:8 diz: seja poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Logo depois, nos escritos de Lucas, o que Pedro tinha relatado aos irmãos, diz que para ser um outro apóstolo substituto, e nós vemos que o nome dele era Matias, era necessário que dos homens que conviveram com eles o tempo em que Jesus entrou e saiu entre nós. Por isso não existe mais apostolado. Não existe mais apóstolo. Só os 12. De forma que essa leitura nossa, inicial, é para você situalizar ou situar no seu entendimento a pregação de hoje. Porque as nossas leituras serão intercaladas em tempo e em outros livros. Nós avançamos, propriamente dito, no nosso tema de hoje, mas o autor, no caso Judas e os apóstolos, estão nesse contexto de Atos 1. Então nós vamos comentar alguns dos últimos momentos de Jesus com seus discípulos. Prestemos atenção.
Nós vamos centrar no que Jesus disse aos seus discípulos antes da ceia, e essa conversa foi reservada com eles enquanto fora daquela casa Jerusalém estava toda movimentada para os preparativos da Páscoa. Na verdade, milhares e milhares de pessoas, entre os próprios habitantes de Jerusalém, os peregrinos que vinham de todas as terras, estavam se preparando para a grande festa dos judeus para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Enquanto isso, Jesus, em companhia dos seus 12 discípulos, Judas estava presente, numa casa reservada para eles. Ele orientava-os sobre a sua partida e os fatos que iam acontecer. E ali naquele pequeno grupo estava a igreja do Senhor, despedindo do Senhor, isto é, também em Jerusalém. E as palavras de Jesus, quando nós vamos tomar a ceia, nós lembramos: lembrai-vos de mim até que eu volte, todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais até que eu volte. Como Mateus mesmo disse no capítulo 26, na altura do versículo 31, e Jesus disse: todos vós esta noite escandalizareis em mim. E Jesus disse: porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Naquele momento, ele lembrou do profeta Zacarias, o endereço é Zacarias 13, 7. Jesus, então, serenamente, passava instruções delicadas desses próximos acontecimentos, porque lá fora dessa casa, os preparativos da cidade eram para uma festa totalmente sem comunhão com aquele ambiente onde Jesus estava. Naquela casa, os assuntos eram árduos, a noite era difícil a partir daquela tarde, porque dias subsequentes seriam angustiosos e estavam próximos. Até então, havia um constante contraste: Jesus com seus discípulos e o povo e as autoridades de Jerusalém. Embora Jesus entrou em Jerusalém todo ovacionado, Hosana, o filho de Davi, o cenário e a vocação do povo, facilmente elevado, foi se modificando para o seu julgamento, onde todos esses personagens se encontrariam. Mesmo assim, Jesus estava com eles, orientando e anunciando o que havia de acontecer. Como eles deviam se comportar, por exemplo, o cuidado com os falsos, a traição, como nós vemos depois Pedro relatar. Mas independente de todos esses transtornos, eles teriam que tomar postura e anunciar o Evangelho e fazer o Evangelho acontecer em todas as nações até que ele retornasse um dia. A partir dessa última ceia, a jornada deles seria de fato tensa, como é para a igreja do Senhor, porque Jesus seria crucificado e a perseguição ia se acentuar, ia generalizar, como nós vemos ele dizer em Zacarias. Depois nós sabemos da sua crucificação, 3 dias depois ele ressuscitaria e encontraria os seus discípulos por lá, como nós vemos em Atos 1 e 2, durante aquela quarentena. E o Consolador viria e estaria com a igreja até a sua volta, até os dias de hoje, Atos 2, nós não vamos ler. E pela graça do nosso Senhor bom Deus, todos que estamos na fé no Senhor, nos dias de hoje, nesta igreja e em milhares de igrejas, nós somos frutos desta ousadia do Ide, pregar por todas as nações o Evangelho de Jesus crucificado. Irmãos, este é o motivo de nós estarmos aqui reunidos hoje. Em Marcos capítulo 13, eu tinha anunciado o versículo 9 também, mas vamos ler só o 10. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo,
Antes ele estava dizendo para os seus discípulos que iam ter entregas, ia ter açoites, e eles iam ser apresentados às autoridades. Mais importante é que o Evangelho deveria ser pregado em qualquer circunstância. Essa leitura em Marcos, que nós acabamos de ver, ela é um pouco mais extensa, mas ela reserva para nós alguns momentos antes da ceia. Em Marcos 13, deixa aberto aí na sua Bíblia, Jesus estava passando para eles um cronograma dos acontecimentos antes da sua volta, a sua segunda vinda. Enquanto os discípulos estavam dispersos, logo no início do capítulo 13, você pode ver que os discípulos estavam dispersos. Dispersos por quê? Porque eles estavam admirando a beleza do templo que Herodes tinha reformado. Mas Jesus chamava atenção para eles por uma outra realidade. E ele emenda o assunto dizendo sobre a destruição do templo que eles admiravam. Isto é, o que eles admiravam seria destruído. E de fato, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, que não ficaria pedra sobre pedra como ele profetizou. Esta conversa foi quando Jesus estava sentado com eles no Monte das Oliveiras, e logo em frente de onde eles estavam sentados estava o templo. Eles olhavam o templo. E nessa conversa estava Pedro, André, João e Tiago. Jesus e esses quatro. Porque eles tiveram curiosidade de saber que tempo que aconteceriam todas essas coisas, porque estava tão normal, tão belo, estar observando o templo de frente. Imagina, Renan, o Monte das Oliveiras é uma colina, uma certa suavidade para poder sentar e observar. Jesus contando que ia destruir e eles ali todos interrogativos. Mas enfim, aconteceu dessa forma e Jesus disse para eles serem cuidadosos, para que ninguém os enganasse, e que muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos também. Note que o império do engano não terminaria com a morte de Judas. Na verdade, Judas foi uma semente que brota cada dia mais no meio. Entre guerras, terremotos, como Jesus diz nesse capítulo 13, fomes. Eu puxo a atenção para a pregação de hoje que Marcos escreve sobre tribulações. 13:8. Porque se levantará a nação contra a nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Porque essas coisas são os princípios das dores. Alerta os irmãos dessa forma para o que está escrito, que as aflições em doses cada vez mais intensas fazem parte do cronograma da proximidade dos dias do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa conversa que Jesus estava tendo com os seus discípulos, em seguida ele alerta para que olhassem para eles mesmos, porque eles também seriam açoitados e estariam diante das autoridades por amor a Jesus, que era uma prova do amor a ele, e para servir também de testemunho de Jesus. Foi então que Jesus disse que era necessário que o seu evangelho fosse pregado em todo o mundo, onde nós lemos o versículo 8. Logo após, a pregação do evangelho por todos, ao mundo todo, também, irmãos, faz parte do protocolo necessário para que Jesus volte, como nós vemos no versículo 10 de Marcos 13. E esperamos que esse dia seja, na verdade, entre as nossas últimas gerações, pelos fatos que Jesus anunciou naquela época para eles, e está escrito para nós. A maioria desses sinais já estão acontecendo, e você pode reparar que o mundo está cada vez mais diferente. E bem rápido.
Assim como os discípulos não estavam sintonizados com a conversa de Jesus, e lembra, Jesus estava falando e eles também não estavam tão sintonizados em espírito como deveriam estar com os acontecimentos tão rápidos que iriam acontecer. Porque o povo e os peregrinos de Jerusalém também não estavam nem informados sobre isso. Jerusalém estava agitada por causa da festa. Mas, irmãos, assim como as coisas estão acontecendo entre nós, muitos também estão distraídos e dentro da igreja do Senhor. Como estamos relatando para você, naquela casa onde Jesus estava reunido, o clima não era de festa. Agora os discípulos estavam pensativos, interrogativos, reflexivos sobre o futuro. A informação era de que o tempo da partida do Mestre estava numa iminência e ele não deixou dúvida para eles. Como eles se preparavam para a Páscoa naquele local reservado, foi nesta tarde que Jesus assentou-se com ele na mesa, como nós vemos em Mateus 26 e 20, e chegada a tarde assentou-se à mesa com os 12. E nesse momento Jesus começou a ter uma certa conversa mais intimista com eles. Com eles comendo, nesse instante, entre os 12, Jesus denuncia que um deles ia traí-lo. Eu quero que você entenda bem esse texto. Nessa tarde, Jesus estava com os 12 e ele disse, em Mateus 26 e 22, segundo os escritos, o clima entre eles foi de uma tristeza e desconfiança e insegurança por causa dessa fala de Jesus. E eles, entristecendo muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? Isto é, sou eu, Senhor? Sou eu? A pergunta foi, a réplica deles para Jesus foi, sou eu? O que podemos entender? Como eles estavam comendo com ele, a resposta certamente foi enigmática, porque todos comiam juntos e colocavam também a mão no prato com Jesus. Em 26, 21, veja só, e comendo eles, disse, na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Ora, irmãos, todos estavam comendo com Jesus. Como saber quem é este, não é? A não ser o próprio Senhor que sabia. Além do mais, o enganador estava presente em todos os passos com ele. E durante todo esse ministério de Jesus, ninguém desconfiou de ninguém. Ou se desconfiava, quem era que poderia dizer alguma coisa? E durante todo esse tempo, eles seguiram os mesmos passos, os momentos tensos. O preço da traição começava a despontar. O preço da traição começava a submergir entre esse grupo maravilhoso. Era hora de revelar o iníquo. Como escreveu Lucas em Atos 1:17, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério, dizendo de Judas. Na verdade, meus irmãos, os falsos, os enganadores, não são tão facilmente detectados como talvez possa se imaginar. E posso dizer para você que tanto pessoas quanto objetos, e até propriamente o dinheiro, que é uma coisa tão cobiçada, é um dos itens mais falsificados do mundo. E é até ruim dizer isso, o melhor falsificador é o que consegue fazer igual ao original. Na década de 90, um país oriental bem conhecido, ele conseguiu fazer uma cópia de dólares. E esse dólar, ele ficou melhor que o próprio dólar americano. Por um acaso, os americanos descobriram, e sabe qual foi o nome desse dólar? O dólar perfeito. E o Serviço Secreto americano teve assim uma sorte de descobrir que esse dólar estava circulando no seu país.
Então o dólar falsificado chamou-se o dólar perfeito. Eu trouxe essa comparação real para você, porque assim é Satanás. Ele não é perfeito, mas aos olhos de quem olha, os olhos humanos, ele é perfeito. Só o Senhor pode dizer quem é de fato fiel e quem não é infiel. É delicado dizer sobre isso, irmãos, porque estava acontecendo na igreja do Senhor e acontece na igreja do Senhor. Satanás é o maior falsificador de cristãos no mundo. Ele comanda os falsos com perfeição e zelo invejável. Esses humanos a serviço do mal agem inclusive fora do seu próprio controle pessoal, tanto físico como espiritual, como foi com Judas. Paulo alerta Timóteo, em 1 Timóteo 4:2, olha que ele escreve: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. De tanto eles falarem a mentira, eles são convencidos que a mentira é uma verdade. E você sabe, quem estuda, que os próprios políticos usam dessa tática. Que quem mente muito, acha que a mentira faz parte de uma verdade. Assim é Satanás. Esses próprios são convencidos que são crentes também, porque a mentira sabe agir como um crente. Serão surpreendidos apenas no dia do Senhor, como Jesus disse em Mateus 7:22, um texto conhecido, onde Jesus começa dizendo: porque muitos dirão naquele dia, que faziam tantas coisas excelentes, mas não eram do Senhor. Então Jesus vai dizer abertamente a eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Olha, irmãos, todos os membros dessas pessoas jamais detectavam neles iniquidade. Foi só descoberto no dia de Jesus, no dia da vinda dele. Assim também Judas, quando conviveu com Jesus e todos os seus discípulos, foi detectado Judas no dia de Jesus. Enquanto habitam entre nós, os anticristos desse mundo são influenciadores e enganadores. Porque Judas, traidores, sempre comerão nas mesas conosco por muitos anos, para depois, por exemplo, denunciar o povo de Deus, dizer que não era nada daquilo que ele era, mas então tempos e acontecimentos já ocorreram. Como João escreveu em 1 João 2:18, filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. O volume quantitativo de falsos é um anúncio que Jesus está para voltar. E as pessoas crerão nesses homens. Irmãos, os homens do mundo, atualmente, agora digo para você dos dirigentes seculares desse mundo, eles articulam uma massiva promoção do ódio entre todas as raças, como nós nunca vimos tão abertamente como anda acontecendo. O estímulo do ódio entre raças, sexualidade, nações, política e religião. Eu não sei se você já anda notando, as pessoas estão discutindo por coisas pequenas e muito. Mas isso não deve fazer parte do portfólio do povo de Deus. As pessoas discutem por vírgulas, por problemas, e tem o nome do politicamente correto, que circula com tanta intensidade, tal qual nós nunca vimos. E as pessoas estão intolerantes entre si. E parte de um lar, de uma família, de uma igreja, de uma nação, de um povo e do mundo todo. Essa semeadura, irmãos, ela está agora saindo como uma ponta do iceberg. Assim como nasceu uma ponta de iceberg, não que ele não existia, mas no dia da ceia do Senhor. Esses pontilhamentos estão aparecendo com muita força.
Porque enganosamente as pessoas pregam a igualdade entre povos e nações, no mundo todo globalizado, por exemplo, sem preconceito sexual, religioso, e na verdade estimulam a desunião, a censura, a desigualdade e as perseguições. É o que está acontecendo. Estou dando essa roda para você entender por que Jesus disse que serão perseguidos por causa do meu nome. O povo de Deus vai ser perseguido sem motivo. Porque qual é o mal que os cristãos fazem no mundo? A mesma pergunta podemos dizer, qual é o mal que Jesus fez pela humanidade? O que Jesus disse para os seus apóstolos, ele disse na verdade para a igreja do Senhor. Ele deixou bem claro que era para o seu povo, e ele disse que muitos serão escandalizados nesse tempo. Em Mateus 24:10, Jesus diz, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. O ódio é a pauta da vez. O ódio é a pauta da vez. Há uns 10 anos atrás, as pessoas tinham discussão futebolística. E tinham umas rixas futebolísticas. Hoje, irmãos, parece que foi uma balela discussão futebolística. As discussões hoje são mais intensas por paixões desnecessárias. Os tempos são outros. Agora eu quero, numa outra leitura, puxar você para João capítulo 13. E se o irmão Renato puder ler para nós, eu fico grato novamente. João capítulo 13. Eu peço para você, meu irmão, ler do versículo 21 até o versículo 30, e nós, novamente, em reverência, prestaremos atenção. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus, o que fazem, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. Obrigado, meu irmão. Essa leitura está dentro do assunto das horas antecedentes, ali na ceia. Todos esses assuntos circularam. Mas o que eu gostaria que você prestasse atenção, além da leitura do nosso irmão Renato, nós começamos lendo no meio de um texto e tendo Jesus dito isso. Jesus estava dizendo anteriormente que se alguém recebe a mim me recebe. E se alguém a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois então Jesus discorre sobre esse assunto que o irmão, com muita dicção, com uma boa dicção, leu para nós. E Jesus disse, novamente, um outro apóstolo, dizendo, um de vós há de me trair. Só que João enriqueceu mais o texto. Porque nós vemos que entre amigos, no irmão Nilson, irmão João,
irmão Pedro, irmão Renato, entre amigos, às vezes uma troca de olhar e fala assim, você que está mais perto, pergunta aí quem é. E Pedro fez isso para João. João, você que está do lado de Jesus, pergunta quem é, porque o negócio está pegando. E João perguntou para Jesus. E Jesus disse para ele quem era. Só que eles não acreditaram. Entende? Eles não acreditaram. Jesus mostrou tudo para eles. E Jesus disse, o que você tem que fazer, faz depressa. Isto é, me entregue logo. Mas eles acharam, como ele tinha bolsa, em várias outras referências diz que ele era o tesoureiro mesmo dele, eles acharam que Jesus tinha dado um recado para ele para comprar alguma coisa. Foi o que está escrito. Porque eles assentados à mesa, nenhum deles compreendeu que propósito o Senhor tinha dito isso. Pensavam que Jesus tinha dito para ele comprar mais alguma coisa para a festa. Talvez o pão ázimo, ou alguma coisa que tinha faltado, algum tempero. Vai lá e compra para nós. E na verdade ele obedeceu, tomou o bocado e saiu. Mas não saiu para comprar nada, ele saiu para vender tudo. Os discípulos acharam que Jesus tinha saído para comprar alguma coisa para enriquecer a Páscoa deles. Mas na verdade Judas saiu para vender, para acabar com o autor da Páscoa. Nesse sentido explícito do texto, nós podemos entender melhor que além deles não entenderam, de não acreditarem que Judas fosse o traidor, é uma lição para todos nós, irmãos, desta maravilhosa palavra de Deus e tudo que Jesus tem feito entre nós. Porque Judas, aparentemente, nós vemos que ele sempre lutava por causas. E uma das causas que Judas sempre gostou de interferir é a causa dos pobres. E nisso foi que eles acharam também. Então os discípulos acharam que Judas tinha uma função fundamental social no meio entre eles. Mas na verdade, irmãos, Satanás ele se incorpora em certos serviços de uma identificação sociavelmente aceita até na sociedade, mas na verdade não que é errado fazer, é com que intenção você faz. E qual o motivo e a hora de se fazer certas coisas. Entende? E nesse momento, nós vemos uma lição de que os que têm segunda intenção sempre são bem comportados. Eles têm aparência aprovada, cuidam bem das suas tarefas, têm habilidade em detectar necessidades do ambiente onde estão, mas sempre com más intenções entre os de boas intenções. O enganador, eu vou ter uma expressão, usar uma gíria aqui para vocês todos, e você que está me ouvindo, o enganador não dá bola fora. Ele não apavora ninguém. Ele é um bom jogador. Ele sabe blefar. Ele sabe blefar. Judas, o enganador, irmãos, ele permaneceu junto até o fim, até a ceia final. Sem ser percebido. Sem ser percebido. Em João capítulo 12, versículo 3 e 8, nós vemos uma história interessante, para nós terminarmos a pregação de hoje com essa última referência. Você pode ver que havia uma mulher chamada Maria, nós já pregamos sobre esse assunto, e essa mulher chegou numa reunião onde Jesus estava, na casa de um fariseu, e ela chegou com um arratel de unguento de nardo puro, e ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os cabelos com seus cabelos, e encheu a casa daquele unguento. E diz assim, no versículo 4, então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão,
que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Na verdade, ele deixou a mulher e todos de cara. Porque ele falou uma coisa excelente, socialmente aceita. Nos termos de hoje, politicamente correta. É claro, para que fazer um desperdício desse? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres. Observe uma falsidade, os interesses, mas porque era ladrão e tinha uma bolsa e tirava o que ali se lançava. Mas ele era ladrão. Ele roubava o que colocava dentro da bolsa. E disse, pois, Jesus: deixa para o dia da minha sepultura. Deixai-a para o dia da minha sepultura. Porque aos pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Volto a tornar a dizer para os irmãos, Judas era o tipo do rapaz que fazia tudo corretinho aos olhos de quem ouvia. Seus assuntos eram avantajados entre os seus próprios discípulos. Suas ideias eram filosofais, de conteúdo bem aceito e de utilidade extremamente terrena. De certa forma, as suas propostas, e eu vou usar uma escola agora, a escola humanista, que pregava o homem como centro de tudo. Na verdade, Judas já estava usando essa escola humanista do século XIV, século XV, onde se usou muito. E nisso ele denunciava ao mesmo tempo, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, e que sirva para todos nós. Você acredita que se Judas fosse um candidato hoje a qualquer cargo político, em qualquer lugar do mundo, ele não perderia uma eleição? Ele convenceria a multidão de que ele era o homem que ia resolver o problema de todos. Geralmente os homens assim ganham a eleição. Em Marcos 14,5 diz assim: porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar aos pobres, e murmuraram contra ela. Aqui nós vamos entrar em outro assunto. Primeiro, 300 dinheiros, 300 denários, seriam 300 dias de serviço de um homem. Fazendo umas contas bem rápidas, R$150 a diária de um homem, que às vezes é até mais, dá na faixa de 45 a 50 mil reais. Então você pegar um vaso de alabastro, de unguento, irmão Renato, e depositar um desperdício de 45 mil reais em Jesus, qualquer pessoa aceitaria. Pega esse dinheiro e dá aos pobres. Quando eu digo qualquer pessoa, porque os outros discípulos entraram, como os jovens dizem, entraram na vibe de Judas. E Judas conseguiu reverter o ato de adoração daquela mulher na mente dos demais discípulos e nos presentes daquele evento. Quando aquela mulher derrubou aquele unguento valioso sobre Jesus. Menos Jesus caiu na dele. Menos Jesus e a mulher. Uma coisa interessante, um ato interessante para nós é quando nós prestamos um louvor ao Senhor, custe o que ele custar, é uma relação entre você e o seu Senhor. Quando a nossa igreja presta um louvor ao Senhor, o que vão falar do louvor não nos interessa, mas o louvor que nós prestamos a Ele, o custo nós sabemos. Porque aquela mulher sabia que Jesus lhe deu uma vida, e Judas não sabia. E por vacilarem, os discípulos foram encantados com a filosofia de Judas e foram atrás dele. E veja que em Mateus 26, 8 e 10, que os seus discípulos, vendo isso, indignaram, dizendo: por que este desperdício? Irmãos, o que nós fazemos para Jesus, o que alguém pode fazer para Jesus que é um desperdício? Na verdade, muitas pessoas estão dizendo o que os discípulos disseram. Quando você vem para a igreja todos os cultos, quando você não falta do culto, quando você lê a palavra de Deus, quando você dá um bom testemunho, quando você está empenhado na obra do Senhor, quando você ora, alguém pode dizer: para que fazer tanto isso? Não precisa ser crente desse jeito. Na verdade, estão dizendo: você está desperdiçando seu tempo. Jovenzinhos dessa igreja, olha aqui para mim. Olha aqui, Ana.
Entenda essa palavra de Jesus. Sofia, Mateus. Se as pessoas estão dizendo que vocês estão desperdiçando o tempo de vocês porque vocês servem a Jesus ou não estão falando nada. E isso é para todos nós, meus irmãos. Às vezes alguém pode dizer para você, por que você não vai passar férias, não vai para tal lugar, mas você vai para a igreja? Que desperdício! Irmão, esses desperdícios vindo dos próprios parceiros, não é de hoje que isso deixa de acontecer. Ainda que Maria tivesse tido um prejuízo nos seus bolsos, como ela nem assumiu isso para ninguém e nem cobrou de nada, Judas se apropriou desse evento para fazer um palanque. Para fazer um palanque de Satanás. Para pregar satanismo, falando de coisas boas. É isso que os nossos jovens têm que tomar cuidado. Satanás está usando jovens da igreja para fazer palanques de coisas boas, na verdade é culto satânico. Voz satânica. Meus irmãos, Judas estava com um discurso ideológico distorcido da causa maior, que era honrar Jesus. Honrar Jesus. Enquanto aquela mulher ungia Jesus, se você for ver, Simão, o leproso, que era o dono dessa casa onde aconteceu esse evento, intimamente ele estava lembrando da vida pregressa dessa mulher. Acusadores nunca faltam. Enquanto ela ungia Jesus, os discípulos estavam indignados por uma causa social, contaminados por Judas. Mas, meu irmão, minha irmã, enquanto ela ungia o Mestre, Jesus aceitava o seu louvor. Jesus aceitou a sua oferta. E ele disse, ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-la preparando para o meu sepultamento. Para nós encerrarmos o culto de hoje. Não devemos supor que Maria, esta mulher, entendesse claramente que Jesus estava para morrer. Ela nem estava pensando nisso. Mas Jesus disse que ela fez para isso. Pois os apóstolos não compreendiam completamente o que estava acontecendo. Mas ela fez um ato de tanto afeto que o seu significado foi além do seu entendimento. Vou trocar em miúdos para você. Quando você presta um louvor genuíno ao Senhor, nem nós sabemos o efeito que causa no céu. Ao passo que esse Judas não tinha noção do certo grau de maldade que ele estava fazendo, esta mulher não teve entendimento do alcance do ato da sua bondade. Quando você faz o bem, nós não imaginamos o bem que nós estamos fazendo. Tudo que fazemos para o Senhor, de todas as nossas forças, de todo o nosso coração, certamente terão resultados acima das nossas próprias medidas do que nós fazemos. Pode ter certeza. Por outro lado, o que deixamos de fazer em nome dele nos surpreenderá de tristeza no dia da sua volta. Pense bem, meu irmão, nessa mensagem de hoje, todos nós, que Deus nos abençoe. Amém. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém. Amém.